E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta, sou Rodrigo Sevilha, Felipe Valete, esse é o livro das perguntas e hoje nós vamos ler uma pergunta que é De minha autoria. essa aqui, dia 18, por favor. Isso. Não é essa daqui? 17. Hoje, dia 18 de setembro. Essa aqui, ó, dia 17, foi ontem, a gente já leu. Que é sobre messianismo. Ah, tá, você põe em Agora, cima. dia 18, data, dia 18, essa é a pergunta do dia 18. Ah, tá, é que como você não tinha arriscado, eu fiquei confuso. Bom, então, vamos lá. De acordo com as informações que nos chegaram por meio da Bíblia, poderia fazer uma comparação entre Davi e Salomão? Quem eu? Isso. Faz você. Porque... Não, mas eu perguntei. Não, mas você está perguntando para si próprio, teoricamente, porque você faz parte do vídeo da resposta, então. É que eu não saberia dizer nada além do que você já falou. Mas você já leu? Vamos explicar para as pessoas. Não, eu já li o livro de Reis já. Vamos explicar então, vamos explicar para as pessoas. Acho que eu já falei um pouco do período, né? Uhum. Em alguma resposta anterior, pessoas que não chegaram bem da Bíblia poderiam fazer uma comparação entre Davi e Salomão. Do ponto de vista bíblico, comparação, vamos situar, né? O que a gente está falando da Bíblia? A gente está falando do período dos reis, né? Dos reis de Israel. Uhum. Que é um período que sucede ao período dos juízes, que por sua vez sucede ao período de Moisés, do Êxodo, né? Uhum. E que por sua vez sucede ao livro do Gênesis, que termina com José no Egito, né? Uhum. O caçula de Israel, né? O caçula de Jacó. E aí é o seguinte, o período dos reis é esse período que teoricamente não era nem para ter acontecido, né? Quando você lê os livros do profeta Samuel, você vê que ele fala, não é para fazer assim, né? Não é para ser assim. Né? Vocês já têm um rei, né? O rei de vocês é Deus. Só que Deus é um rei incontrolável, né? Deus é um rei verdadeiramente soberano, que não pode ser ameaçado, intimidado, subornado, corrompido, né? É o rei perfeito. E as pessoas queriam um rei de carne e osso, que nem eles. Esse é o problema do ser humano, né? Ele não quer Deus, ele quer uma outra coisa. E aí aconteceu então que Deus falou, tá bom, né? Eu vou dar um rei do jeito que vocês querem, que foi o rei Saul, que já deu merda logo no começo. E aí depois Deus deu o rei que ele queria, né? Que era o rei Davi. Por que era o rei Davi? Porque Davi não queria nada, né? Não tinha ambição nenhuma. E ele era o caçula de uma família humilde, sem importância lá na tribo de Judá. Então não era uma coisa assim previsível, né? Tanto que quando o profeta vai lá na casa do Jessé, né, que é o pai do Davi, o Jessé achava que era os outros filhos dele, né, que poderiam ser escolhidos para unção, né? Porque daí que vem o começo dessa ideia de ser ungido, né? De você receber uma unção e você é uma espécie de Messias, né? Porque o Messias quer dizer o escolhido, o ungido, né? De Deus, né? E o Samuel falou, não, você não tem mais filhos aí não, porque o Jessé foi mostrando, né? Os filhos dele. E o último foi o Davi, né? E não, ele demonstrou o Davi. Isso. Ele mostrou os filhos principais lá, o primogênito, é sempre assim, né? O primogênito, mais gostosão, bonitão, fortão, blá blá blá. E o Samuel falou, não, mas não é nenhum desses aí. E o Jessé falou, e o Samuel perguntou, né? O profeta perguntou, não tem mais nenhum, não? Aí o Jessé falou, não, tem o meu caçula Davi, né? Mas é o Davi que você quer falar? E era ele mesmo. Porque Deus, ele conhece o coração. Aliás, acho que é dessa época aí que tem uma expressão, né? Que Deus é que sonda os corações dos seres humanos, né? Que é o nosso segredo, né? Por assim dizer, que a gente tem, que só Deus conhece a verdade dentro do coração de cada um. Os outros seres humanos, eles conhecem só as aparências, mas como o ser humano é mentiroso, né? Nós somos tão habituados à mentira, como seres humanos, que a gente mente para nós mesmos com muita habilidade, às vezes. Você pode levar décadas para descobrir que você estava mentindo para você mesmo. Porque a gente é muito bom nesse negócio de mentira, né? Muito hábil.
Então Deus não lida com essas aparências das coisas, ele lida com a realidade, né? Uhum. E aí ele conhecia Davi porque sabia que Davi era humilde perante ele, né? Uhum. E gostava de Deus e queria saber de Deus em primeiro lugar. Então Davi foi escolhido. Daí teve um período de transição de Saul para Davi, né? Uhum. No fim ele acaba assumindo e ele começa a ter problemas também, né? O reinado de Davi tem problemas. Uhum. Pra começar que ele é um rei meio sangrento, assim, é um guerreiro, né? E ele mesmo se cansava das guerras, das batalhas e tal, porque ele achava que deveria ter paz, né? Uhum. E daí que começam a vir as profecias com relação a Salomão, e Deus faz algumas profecias para Davi, e isso foi interpretado como sendo aplicado a Salomão. Uhum. Mas os cristãos sabem, ou acreditam na verdade, né? Que essas profecias se aplicam a Jesus Cristo, né? Uhum. Que é o príncipe da paz. Então, Salomão foi interpretado, que é o filho de Davi, né? Filho do adultério, né? Vamos explicar isso aí. O maior problema de Davi foi que ele traiu o amigo dele, pegando a mulher, né? Comendo a mulher do amigo dele lá, do Urias. Não sei se dizer se era amigo, né? Mas fazia parte da companheiro tropa dele. do né? exército lá, enfim, subordinado lá, né? Uhum. Do rei Davi. E ele manda o cara pra guerra, come a mulher dele, a Betseba, né? E na guerra ele já deixa instruído os... E depois, não, mas é que ela engravida, né? Não, tem isso. Eu não lembro exatamente os detalhes, não sei se ela engravida aí ele manda matar o cara, ou se ele manda matar antes até dela engravidar. Seja como for, Salomão nasce desse adultério. Adultério combo, né? Adultério e homicídio, né? Uhum. E a coisa ficou feia pro Davi. Mas Davi já teve problema também com o filho dele, né? Absalão, né? Isso. Enfim, um monte de confusão, tá? Mas... Era Absalão que fazia aquelas mãos de orgia no teto da... Que teve... Bom, que seja, isso não importa. Absalão fez uma guerra civil contra Davi. Ah, sim, tá. Ele fez uma guerra civil, ele exilou o Davi, virou um tempo lá. Uhum. Davi, pra você ter uma ideia, ele se fez de louco para ser abrigado pelos filisteus. Porque ele estava sendo perseguido, né? Mas eu não sei se era o Saul ou se era... Porque ele foi perseguido primeiro pelo Saul, aí depois pelo Absalão, enfim. A vida do Davi não era muito fácil, não, né? Mas ele era amado por Deus, e mesmo depois do adultério, homicídio, dessa porcaria toda, ele se arrepende, né? E se humilha diante de Deus, e Deus mesmo assim perdoa ele, né? E salva ele, enfim. Dá tudo certo pro Davi, apesar de todos os pesares, né? Mostrando que realmente Deus é fiel, né? E ele escuta as pessoas que estão arrependidas, né? E que estão querendo ter um relacionamento com ele, ele não se nega, né? Com essa condição, a condição é que nós sejamos humildes ao ponto de pedir ajuda para ele, né? Ao ponto de pedir que ele nos ame e nos salve. Essa é a condição. E parece que aí foi o problema de Salomão, né? Que foi o rei de Israel que sucedeu a Davi. Davi tinha o plano de construir um templo para Deus. E aí já começa o problema, né? Porque que templo é esse? O próprio rei Salomão, antes da queda dele, ele reconhece numa passagem que faz parte até das minhas seleções, no meu livro de seleções da Bíblia, ele mesmo reconhece como eu poderia construir um templo para Deus em que você viesse habitar. se a terra toda não pode te conter. Quer dizer, o mundo inteiro... Né? Não, o céu não pode te conter. Nem o céu, nem a terra, nada pode conter a Deus. Como é que você vai fazer uma casa para Deus habitar? Né? Um templo de pedra onde o Espírito do Senhor vem habitar. Um templo de pedra onde o Espírito do Senhor vem habitar. Então, Salomão, que quando foi reconhecido por Deus, né? Quando Deus falou, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar, por causa do seu pai, Salomão pede a sabedoria. E Deus reconhece que esse é um pedido muito bom. Né? Ao invés de pedir riqueza, poder, né? E etc e tal, ele pede sabedoria. E aí Deus fala, porque você pediu a sabedoria, eu vou te dar todo o resto, riqueza, poder, etc. E mais a sabedoria que você pediu, porque foi um bom pedido. Então estava tudo legal, estava tudo funcionando muito bem. Até certo ponto, né? Salomão de fato reinou num período pacífico, né, comparado com Davi. Então Davi fez as guerras para estabelecer o reino de Israel e as vitórias para o filho dele depois administrar a paz. Então teoricamente deveria ter sido a perfeição o reinado de Salomão. Tem um templo para louvar a Deus, que era o projeto lá do rei Davi. Também tem a paz com relação aos vizinhos, né? E aí o que acontece? Acontece que o rei Salomão se corrompe. Aí você tem que ler o primeiro livro de Reis, capítulo 11, que relata claramente a corrupção do rei Salomão. Mas existem sinais dessa corrupção antes, né? Primeiro, simbolicamente, diz que o rei Salomão recebia
em tributos, né, os 666 talentos de ouro Por ano. por ano, né? Uhum. Para quem não sabe, 666 é o número da marca da besta, Uhum. né? Então o anticristo provavelmente ele vai ser uma figura meio salomônica, assim. Uhum. Embora também vai ser uma figura davídica, porque vai ser um rei militar, né? Um chefe militar que vai fazer guerras e ganhar, e triunfar, né? Na guerra. Mas o rei Salomão tinha esse detalhe, né? Que ele recebia lá os 666 talentos de ouro como tributo. O maior problema, eu acho que assim, o maior sinal do problema para o rei Salomão, antes da corrupção dele, que ele se corrompeu, o que está escrito na Bíblia brevemente, o relato é que ele começou a praticar sacrifícios, sendo induzido a isso pelo convívio com as esposas dele. Que ele tinha muitas esposas. Que ele tinha muitas esposas. Diz que ele tinha, acho que, não sei se eram 300 esposas, 600 concubinas, ou o contrário, enfim. Eu acho que era isso. Era mais ou Eu menos acho que isso era aí. isso. Ele tinha umas 1000 mulheres. E aí qual que é o problema, né? Por que ele tinha tanta esposa? Porque para fazer a paz com as pessoas ao redor, o casamento era um instrumento Uhum. para isso. Então, ao invés de fazer guerra com as nações vizinhas, como o rei Davi tinha feito, Salomão faz a paz através desses casamentos. Mas aí ele se corrompe. Uhum. Então, o rei Davi, apesar de fazer muita guerra contra as nações ao redor, estava mais próximo, se manteve mais próximo de Deus até o fim, Uhum. do que o rei Salomão, que administrando a paz e não a guerra, Uhum. para ter a paz, conviveu com essas outras nações, muitas, né? Uhum. E acabou se corrompendo pelos costumes dessas nações através das esposas que influenciaram a ele. Uhum. O grande sinal simbólico aqui para mim, dessa comparação entre Davi e Salomão, é que Salomão pediu a sabedoria. E ele obteve a sabedoria, Deus deu, né? Uhum. Mas isso não foi o suficiente. Uhum. Então isso deve ser um sinal para as pessoas que querem investir na sabedoria, achando que esse que vai resolver o problema delas, elas entenderem que não vai resolver. Porque o homem mais sábio que já existiu, que provavelmente foi Salomão, se corrompeu da forma mais abominável que você pode imaginar. É que nem aquela vida intelectual dos Sertianges, né? Que ele coloca a vida intelectual como uma vida consagrada. E não necessariamente. Né? Mas não é só o Sertianges, né? É muita gente que pensa assim. Uhum. Né? Porque se você for ver, não só a filosofia tem um traço gnóstico enorme, mas a própria religião. Uhum. Porque a religião propõe transmitir um conhecimento que vem da tradição oral, que foi transmitida, né, na sucessão dos possuidores dessa sabedoria, desse conhecimento. A religião é isso, né? Ela propõe te dar o conhecimento que você precisa para ser salvo. Então ela meio que rompe com o negócio, porque com o negócio que eu quero dizer, com a verdadeira vida espiritual, que é a vida de humildade. Quem ensinou o rei Davi a ter relacionamento com Deus? Ninguém. Uhum. Qual foi a tradição que o rei Davi recebeu para ter o privilégio de viver na presença de Deus? Não teve tradição E nenhuma. cantar os cânticos. Ele não era sacerdote, não era nada, não tinha recebido nada disso. Né? Ele quis ter um relacionamento com Deus. E isso foi o suficiente. Uhum. Por quê? Porque ele foi humilde. E ser humilde é o suficiente para a vida espiritual. Uhum. Você entende? Então, eu acho que isso deveria ser um sinal muito forte para nós. O que a gente quer? A gente quer viver na presença de Deus com humildade. Eu vou aprender isso numa religião? É a religião que vai me ensinar isso? Você vê que não, porque quando o pessoal dentro da religião vai fazer isso, eles se afastam, na verdade, da religião. Uhum. Viram aqueles monges, aqueles santos, né, da tradição, que acabam meio que se afastando de tudo. Eles criam até novas ordens. Criam ordem, não é que eles criam. Eu acho que não. Uhum. Os caras inspirados pelo Espírito Santo, eles não criam nada. Eles não querem saber de poder sobre os outros. Não. O que eu quero dizer é no sentido de que eles têm um estilo de vida próprio. Então, eles têm um estilo de vida próprio, que eu acho que é a verdadeira vida espiritual. Isso concorda com a minha tese da monadofilia. Né? Nós somos mônadas, indivíduos, feitos para ter uma vida individual com Deus. Por que é isso? Não é porque é a minha preferência, não é porque eu sou uma pessoa individualista. Uhum. É porque Deus criou as coisas dessa forma. Não tem dois indivíduos humanos que são iguais. Nem irmão gêmeo, né? Nem irmão gêmeo. Uhum. Porque a liberdade, ela é muito individual, né? Uhum. Ela mostra que o design de Deus é esse, né? Então a nossa forma final, na coruscância, na vida eterna, ela é determinada por essa forma individual que Deus estabeleceu. Então a maior felicidade, a maior glória vai vir disso, da nossa realização individual.
Ninguém precisa ficar com medo disso. É o contrário, tem que Uhum. embarcar na felicidade que Deus preparou para nós. Agora, se você quer uma coisa coletiva, aí você vai cair nesses problemas. Uhum. E quando as pessoas são tocadas por Deus a viver só com Ele, acontece justamente esse fenômeno, que mesmo que elas estejam dentro de uma religião, elas começam a se afastar das pessoas, se afastar daquela prática coletivista, Uhum. ou bolchevista, para usar um termo que eu coloco no meu livro, né? Porque o que é bolchevismo? Né? É a maioria, né? Uhum. É a moral da maioria, é a cultura da maioria. Eles começam a se afastar da maioria, começam a se individualizar cada vez mais. E aí eles se isolam e vão fazer a sua prática espiritual, que é tão admirada pelos contemporâneos que as pessoas começam a seguir essas pessoas, os outros, né? Começam a seguir essas lideranças, que na verdade não são lideranças, são pessoas que gostam de Deus, de viver com Deus. Uhum. Mas aí os outros acham isso legal, começam a seguir essas pessoas, ou até perseguir, né? Uhum. E aí se cria um culto ao redor da pessoa, e aí se criam as ordens monásticas e tal. Isso é muito comum na história de todas as religiões. Uhum. Todas as pessoas que gostam de Deus mesmo, elas ficam sozinhas, porque senão elas não estão sozinhas, elas estão com a melhor companhia. Uhum. A companhia dos outros atrapalha a sua vida com Deus, a verdade é essa. Uhum. Né? Por que está escrito lá na Bíblia, o apóstolo recomenda ficar solteiro e sem filho? Porque você fica em paz para viver com Deus, Uhum. para ter o discernimento, para viver com Deus em paz, entendeu? Porque já é uma antecipação da vida eterna. Essa vida aqui é muito curtinha. Uhum. E as pessoas querem pegar essa vida curtinha que elas têm aqui e se encher de problema para resolver. O ser humano é masoquista, é impressionante. Marta, tu te inquietas com tantas coisas Pois é. quando uma só se bastaria. Né? A vida aqui já é curta, já é cheia de dificuldades que, né, nós somos obrigados a viver, que a gente não quis, mas estamos aí, né? Uhum. Fomos colocados já numa bagunça miserável. Uhum. E aí Deus nos chama a viver com Ele, né? Aprender a viver com paz, a viver pela graça, a receber bênçãos dele. Esse é o plano. Uhum. O ser humano não, ele quer inventar mais problema, ele quer, né? Enfim, se fuder, né? Ele quer, desculpa falar, mas é isso que ele quer se ferrar. Uhum. Então, assim, voltando só, recapitulando, né? O ponto, a diferença entre Davi e Salomão é essa. Salomão tinha sabedoria, mas não foi humilde o suficiente para reconhecer que ele precisava de Deus até o fim. Uhum. E aí é isso que eu tenho a dizer. A comparação entre os dois, para mim, a mais importante é essa. Davi era humilde, Salomão era sábio. Tá aí quem venceu diante de Deus? O humilde. Uhum. Porque é que tá, não é uma vitória dele, né? É a vitória de Deus. Como que era aquela... Eu acho que era de São João Crisóstomo, que ele falava que... Era Crisóstomo, eu acho. Que ele tinha uma passagem bem interessante sobre a humildade, que ele falava assim... Sobre a umidade. Umidade, sobre a umidade. Humildade. É humildade úmida. Umidade espiritual. O Espírito Isso. Santo já te Encharcou. Já te lubrificou, já te encharcou. Que ele falava... Eu acho que foi ele que falou isso, eu não me recordo. Que ele dizia assim, que é mais fácil você atrelar num jumento humilde, né? Ele sendo humilde, todos os pecados, ele vai ser mais rápido, né? Do que um outro jumento orgulhoso com todas as outras virtudes na carroça. Então, fazendo uma competição entre um jumento humilde, né? Um condutor ou um jumento, você pode usar a imagem que você quiser. Mas imagine duas carroças fazendo uma competição, né? E uma conduzida por que seja um cocheiro ou um jumento humilde, com todos os outros pecados, com todos os pecados nas costas. E o outro, na bagagem, e o outro é um jumento orgulhoso com todas as virtudes na bagagem, eu não lembro como que ele falava, na carroça. E daí o que chegava primeiro era o jumento humilde. Com todos os pecados. Essa foi uma citação que o Felipe estava mencionando, uma citação que eu passei para você, se não me engano, da leitura de um livro, né? Uhum. É um livro, na verdade, indicado por um monge. Isso que é mais engraçado, né? Porque foi Quando eu estava fazendo discernimento vocacional no Mosteiro Nossa Senhora do Novo Mundo e... Foi indicação de um monge trapista esse livro, eu li. Irmão Guilherme. O irmão Guilherme Isso. indicou o livro pra mim, na verdade deu de presente pra mim. Ele te deu, foi até uma dedicatória. Tô até sendo injusto, ele deu de presente o livro pra mim. Isso. Esse monge me presenteou, foi um livro muito legal de ler. Eu trouxe lá do Paraná. Cheio de citações. Isso. E a citação que mais impressionou foi essa do João Crisóstomo, onde ele fala assim: você pega dois carros, a um você liga todos os pecados e a humildade, a outro você liga todas as virtudes. Uhum. E o orgulho, conduzido pelo orgulho. O carro da humildade vai ganhar.
Não, se fosse uma corrida espiritual, né? Pra ver quem chega mais rápido em Deus. Isso. Todas as virtudes juntas não vencem a humildade sozinha com todos os pecados. Uhum. Mas aí você vai falar, nossa, que impressionante. Eu fiquei impressionado com essa citação, mas aí eu fui entendendo que essa é a verdadeira visão cristã. Quer dizer, o João Crisóstomo ele não é um maluco que teve essa ideia. Não. Se você pode ler a Bíblia inteira, se você prestar atenção, você vai ver que essa é a verdadeira mensagem. Deus está dizendo o tempo todo: eu sou o seu Salvador. Eu sou a sua única esperança. Se você quiser ser rico, você é o mais pobre de todos. Por quê? Porque a única coisa que você precisa é que eu te salve. Você nunca vai ser forte o suficiente. E quando você vai no Novo Testamento, principalmente o testemunho de Paulo, que o pessoal que gosta da tradição, da Kabbalah, dessa coisa maluca aí da religião, não gosta de Paulo. Eu já percebi isso. Isso é uma constante. O pessoal que gosta muito de religião, tradição oral, Kabbalah, essas coisas, eles não gostam de Paulo, porque Paulo acabou com essa coisa. Porque ele falou assim: é na força, na fraqueza, que a força vai manifestar todo o seu poder. É na fraqueza que as bênçãos de Deus abundam, né? Era tipo uma citação. É na fraqueza humana que a força de Deus mostra todo o seu poder. Então, através da sua fraqueza assumida com humildade, você está glorificando a Deus. Você está chamando Deus para falar: eu preciso da sua salvação. E é isso que Deus quer. É isso que você também tem que querer. Porque aí você vai ser feliz de verdade, não vai ser uma invenção sua. Felicidade humana não pode ser uma invenção do ser humano. A felicidade humana é um dom de Deus, é Deus que vai nos dar. E quando Ele dá, é de verdade, aí ninguém tira. Você não corre o risco de perder. Porque não foi você que se deu, foi Deus que te deu, e Ele quer manter aquilo que Ele deu e até expandir, ampliar. Então tem toda uma vida espiritual que consiste numa felicidade que parte de Deus. E termina em Deus o tempo todo. E as pessoas estão brincando de ser felizes, até espiritualmente falando, religiosamente, querendo ter méritos, virtudes e não sei o que. É uma bagunça desgraçada, as pessoas não entendem nada. Então, eu acho que, voltando, né, à questão do Davi versus Salomão, eu acho que essa é a questão. Quando o anticristo vier, ele vai vir como uma figura salomônica, meio davídica, mas meio salomônica também. Davídica no sentido da guerra, de ser um conquistador. Então ele vai imitar o rei Davi nesse ponto. Mas o espírito dele está totalmente alinhado com o do rei Salomão, porque ele vai construir um templo, né? Reconstruir, né? E vai construir, ou pelo menos assumir o templo quando terminar a construção, o terceiro templo lá em Jerusalém. E ele vai se colocar no lugar de Deus. É justamente o contrário, é o ápice do orgulho, da soberba. É você se colocar no lugar de Deus, porque você está dizendo que você não precisa de Deus para nada. Né? A maioria dos fiéis religiosos, eles estão numa espécie de igreja de Laodiceia, né? Morna, né? É mais ou menos: eu preciso de Deus, mas não tanto assim. Eu quero que Deus me ajude, mas eu faço a minha parte, eu tenho meus méritos, minhas virtudes, a minha obra. Isso não é a perfeição, né? A perfeição é da igreja da Filadélfia, a igreja fiel, que espera a salvação de Deus somente, pura. A sua fé tem que ser pura. Você espera que Deus te salve e acabou. Deus me ama, essa é a minha fé pura, não mistura com mais nada. Entendeu? E aí tem a fé misturada do pessoal que fala: não, Deus é bom, Deus me ajuda, mas eu também tenho que fazer a minha parte, porque se não fizer ele não vai me amar, não sei o que. Começa a botar condições, limites no amor de Deus, o que deve ser muito irritante para Deus, porque Ele é amante por excelência, né? Por natureza, e ele não, você impede que ele te ame como ele quer. Ele ama o amor, né? Pois é, ele quer te amar e você fica botando limite. Não, porque peraí, eu tenho que fazer minha parte. Espera aí, não me ama não. Não, espera que eu tenho que fazer a minha parte. Aí Deus fica esperando a sua palhaçada lá, fingindo que você... O vexame que você vai pagar. Que você vai passar, pra quando você terminar ele vai te salvar do mesmo jeito, lógico, né? E aí tem o extremo oposto, né? Que é o orgulho, a presunção total, a soberba total. Que é a pessoa falar: eu sou Deus, eu não preciso de Deus pra nada, porque eu, né? Essa é a maior das quedas, foi a queda do Lúcifer no começo e vai ser a queda do anticristo no fim também, certo? Mais alguma coisa? Só isso. Então eu acho que é isso. Agradeço a... Bom, você mesmo mandou a pergunta, então eu te agradeço, né? Sei que faz sentido isso. Amanhã é dia 19? Amanhã é dia... Opa. Amanhã é dia 18. Não, é 19. Presta Isso. atenção, ó. Tá dia certo. 18 também é dia 19. É terça, né? Isso. Então amanhã nós vamos ler mais uma pergunta também do Felipe, que ele se empolgou. É que me vieram esses assuntos, eu achei interessante colocá-los aqui. Ele pergunta assim:
Tem uma passagem no Êxodo que diz que Deus endureceu o coração do faraó. Não é estranho isso? Amanhã, se Deus quiser, a gente discute isso. Se a gente não tiver partido para melhor, né? Então, se a gente continuar na pior, e olha que essa pior tá boa, imagina como melhor é melhor, hein? Essa pior já tá boa, imagina o melhor. Então, se a gente continuar na pior aqui, a gente amanhã responde, se Deus quiser, tá bom? Beleza, falou, Obrigado pessoal. a todos, Tchau, tchau. até a próxima. Tchau, tchau.